bom dia para toda a família Canção Nova, isso mesmo, 9 horas e 33 minutos, hoje 14 de maio, sexta-feira, a gente vai juntos até 10 da manhã e a evangelização não para por aqui. O CN Notícias quer te deixar bem informado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E você já acompanha aí imagens de São Paulo, como está o céu de São Paulo, olha só, tem sol com muitas nuvens e isso persiste durante todo o dia, está bem friozinho por aqui, a máxima hoje é 20 graus. E hoje de manhã o Papa Francisco fez a abertura de uma importante reunião na Itália sobre a diminuição de filhos. O Papa disse que é triste ver mulheres desanimadas do trabalho e que precisam muitas vezes esconder a gravidez para se manter no emprego. Também vamos falar do Dia Mundial das Comunicações, que a igreja celebra no domingo. E na Terra Santa, o pedido de paz na região. Nossas equipes te mostram como está a vacinação contra a Covid e o andamento da CPI para apurar se houve falhas por parte do governo federal no enfrentamento da pandemia. Vamos para o intervalo com imagens de Aracaju, por lá dia de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, a máxima de 27 graus. A gente começa esta edição do CN Notícias falando dos conflitos entre Israel e Palestina. Em Gaza, infelizmente, 115 pessoas morreram e tem 600 feridos. Diante desses acontecimentos, líderes religiosos na Terra Santa reforçam o pedido por paz na região. Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, rezou junto à Mãe de Jesus, invocando o Espírito Santo sobre a Igreja, sobre toda a humanidade, pelo fim da pandemia e pela paz. Peça paz para Jerusalém, paz para aqueles que te amam, paz sobre as tuas muralhas. E no Salmo 48, o Monte Sião é apresentado como lugar da morada divina. E foi justamente em meio aos grandes desafios deste momento que Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, celebrou a missa no Cenaculino, o convento do Monte Sião localizado a poucos metros do cenáculo, a primeira sede dos frades da custódia da Terra Santa. Com Maria no cenáculo. Este foi o tema central da homilia na celebração cuja intenção foi dirigida aos benfeitores da Terra Santa. O custódio recordou os acontecimentos do cenáculo, a última ceia com a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, a descida do Espírito Santo que deu aos discípulos a força para enfrentar o mundo e a franqueza para anunciar que Jesus ressuscitou. Hoje, disse o custódio, estamos aqui em oração junto à Mãe de Jesus, no mês que lhe é dedicado para invocar mais uma vez junto com Maria a descida do Espírito Santo sobre a Igreja e sobre toda a humanidade. Também queremos pedir ao Espírito Santo que traga cura para toda a humanidade. Com o Papa Francisco, rezamos também pelos confrontos que estão acontecendo aqui em Jerusalém. Pedimos a Cristo, ressuscitado, Príncipe da Paz, que esta cidade santa seja um lugar de encontro e não de confrontos violentos, um lugar de oração e de paz. Cremos no valor e no poder da oração de intercessão, que é a oração de intercessão de Jesus, a qual também se une a nossa. E também a outra intenção, que, ao contrário, é muito mais local, poderíamos dizer. Temos vivido dias de tensão, dias de confrontos violentos. Infelizmente, já são centenas de feridos e dezenas de mortos. Temos de orar. O Papa Francisco também nos lembrou da oração do Ângelus, do domingo passado. Devemos rezar pela paz, devemos rezar pela reconciliação, para que a linguagem da violência seja substituída pela linguagem do diálogo, absolutamente necessária nesta terra, que é a terra onde vivem juntos judeus e palestinos, fiéis do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Fedeli del judaísmo, del cristianesimo e dell'islam. Obviamente também pedimos isso a Deus. O pedimos como um dom do Espírito Santo e, naturalmente, pedimos como um dom especial para este Pentecostes, para que haja uma transformação do coração em todas as pessoas que vivem nesta terra. De todas as pessoas que vivem em esta terra. Infelizmente, essa notícia dos conflitos entre Israel e Palestina são destaque das notícias nos jornais estrangeiros. O
The Washington Post destaca: forças israelenses atingem os túneis do Hamas em Gaza numa guerra iminente. Os conflitos parecem se intensificar nesta sexta-feira, dia em que milhares de fiéis muçulmanos se reúnem para oração na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. As forças israelenses reúnem brigadas perto da fronteira. O italiano Avvenire também dá destaque aos conflitos entre Israel e Palestina e afirma: o número de mortos em Gaza sobe para 115 e há cerca de 600 feridos. O conflito entre Israel e o Hamas parece ter entrado numa nova fase com a ofensiva lançada na noite de ontem pelas forças aéreas e terrestres de Israel. Na noite desta quinta-feira, cerca de 160 aeronaves do exército israelense atingiram mais de 150 alvos subterrâneos no norte da faixa de Gaza, segundo o comunicado das Forças Armadas de Israel. E nos Estados Unidos, americanos vacinados podem ficar sem máscara. A nova orientação dos Estados Unidos sobre o uso de máscaras é um bilhete para a liberdade. Agora, a nova orientação federal emitida nesta quinta-feira abre caminho para os americanos que estão totalmente vacinados. Mas a orientação traz advertências, o que causou confusão entre as empresas públicas e privadas sobre quando atualizar suas próprias regras. Mesmo assim, o anúncio é motivo para comemoração entre muitos americanos já cansados das restrições impostas pela pandemia. Vamos agora então para Nova York, nos Estados Unidos. O país começa a vacinar adolescentes a partir de 12 anos. A primeira campanha mundial de imunização para as crianças começou ontem oficialmente aqui nos Estados Unidos, depois que o governo federal recomendou a vacina Pfizer-BioNTech para crianças de 12 a 15 anos. O presidente Joe Biden elogiou a vacina como segura, eficaz, fácil, rápida e gratuita. E disse que cerca de 20 mil farmácias já estão prontas para aplicar as vacinas. Em entrevista, Biden também afirmou que este é um passo gigante na luta contra a pandemia. Alguns estados, como Delaware, Georgia e Maine, já começaram a oferecer doses para crianças após a autorização da vacina pela Administração de Alimentos e Medicamentos no início desta semana. Os estados têm suas próprias regras para provar o consentimento dos pais. Estima-se que serão vacinadas cerca de 17 milhões de crianças entre 12 e 15 anos. Lembrando que a vacina da Pfizer já está no Brasil. O terceiro lote, com 628 mil doses, chegou essa semana. A logística de distribuição desses imunizantes no Brasil está levando em conta a capacidade das localidades de armazenar as doses que precisam ficar em temperaturas mais baixas do que as demais. Priscila Rodrigues, de Nova York, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Priscila. Há um ano, a igreja na Espanha retomava as atividades presenciais depois de um longo confinamento. Pouco a pouco, vai voltando ao novo normal. Máscaras, distância entre os fiéis, higienização das mãos e outras medidas preventivas. Há exatamente um ano, a Espanha retomava as atividades presenciais depois de um rígido confinamento. Durante este período, a capacidade dos templos foi reduzida pela metade para evitar aglomerações e a propagação do vírus. Segundo o sacerdote, a resposta dos fiéis foi positiva e ao longo dos meses foi crescendo. As pessoas inicialmente vieram ao templo timidamente. A Covid produziu não somente uma enfermidade física, mas também psicológica. Mas as pessoas vieram a esse templo de Deus e ficamos felizes de recebê-las, sempre cumprindo as medidas de segurança, porque o nosso desejo é que elas se encontrem bem. Para o porta-voz da Conferência dos Bispos da Espanha, a pandemia levou a igreja a refletir sobre o chamado dela nos dias atuais. A pandemia supôs uma forte chamada a tomar consciência de nossa fragilidade, a perceber a importância de anunciar o Evangelho da Esperança na vida eterna e também no Evangelho nos cuidados de uns aos outros. Apesar de seguirmos em tempos de pandemia, a igreja sairá deste período com um grande aprendizado e desafio. A igreja sai com uma consciência muito maior da sua dependência na providência de Deus, na sua dependência do Evangelho e da necessidade de anunciar também esta esperança. Somos convocados de uma forma especial a ser signo e instrumento da presença do Senhor em meio à sociedade. A seguir, informações sobre a CPI da Covid. Saímos com imagens da Beira Mar Norte, em Florianópolis. Na capital catarinense, dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. Por lá, termômetros entre 12 e 22 graus.
CN Notícias está de volta. No Senado Federal, o gerente-geral da farmacêutica Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, prestou depoimento na CPI da Covid-19. Ele explicou sobre as negociações de venda de vacinas ao Brasil. Quem tem as informações é a repórter Camila Castro. O representante da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, prestou um depoimento bem esclarecedor e técnico nesta quinta-feira. Ele detalhou as negociações que teve com autoridades brasileiras e as cláusulas impostas para que o contrato fosse fechado. Segundo o depoimento de Carlos Murilo, as primeiras reuniões da Pfizer com o governo federal para falar sobre vacina aconteceram entre maio e junho de 2020. Em agosto, a farmacêutica ofereceu ofertas que previam 1,5 milhão de doses ainda em 2020 e um total de 70 milhões. Mas o primeiro contrato só foi fechado em março deste ano. Murilo também afirmou que as tratativas sobre a venda de vacinas foram feitas durante reuniões com presenças do vereador Carlos Bolsonaro, do assessor especial da presidência Felipe Martins e também teve a participação de Fábio Van Garden, ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo federal, que já prestou depoimento à CPI. A comissão parlamentar de inquérito continua na semana que vem. De Brasília, Camila Castro. Obrigado, Camila. Uma pesquisa divulgada na quinta-feira mostrou o número de pessoas que já se infectaram pelo novo coronavírus na capital paulista. Hoje, o estado de São Paulo começa a vacinação de pessoas acima de 50 anos com comorbidades. A repórter Aline Mércio nos conta mais sobre essas informações. Oi, Aline. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Ontem, uma pesquisa de inquérito sorológico mostrou que na cidade de São Paulo, 1 em cada 3 pessoas já tiveram contato com o coronavírus. Entre essas pessoas, as que contraíram a doença, 56% disseram não ter sintomas quando contraíram e 43% tiveram algum tipo de manifestação. A maioria dessas pessoas tem entre 18 e 34 anos e não seguiu as medidas de isolamento social na quarentena. E hoje começa a vacinação de 50 a 54 anos de pessoas com comorbidades em todo o estado de São Paulo. Entre essas comorbidades está a hipertensão resistente. E ontem uma polêmica se instaurou por causa disso. É que os postos de saúde estavam exigindo que as pessoas tomassem até 3 medicamentos contra a hipertensão resistente para poderem se vacinar. Mas o secretário municipal da saúde já disse que basta que a pessoa tome um medicamento para poder receber a vacina contra a Covid-19. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. O ar seco predomina sobre o sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, diminuindo as chuvas. No sábado à tarde, a umidade do ar deve ficar em torno de 80% nos estados do centro-oeste. Veja como fica o tempo em todo o país. Dia frio na região sul e chove no noroeste do Paraná. Tem risco de geada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Faz sol nas demais áreas. O final de semana segue sem chuva na região. No sudeste, chove fraco a qualquer momento no norte do Rio e no Espírito Santo. Nas demais áreas, o sol predomina. Sábado, chove no sul de Minas, do Rio de Janeiro e leste de São Paulo. E no domingo, chove à tarde no leste paulista, sul de Minas e do Rio de Janeiro. Já no centro-oeste, dia de sol e deve chover apenas no sul do Mato Grosso do Sul. No final de semana, ar seco e sem chuva na região. Ar seco também na faixa sul da região norte e nos estados de Rondônia e Tocantins. No sábado, tem alerta para temporais em áreas do Pará e do Amapá e o ar seco continua no sul da região. No domingo, chove forte no norte do Amazonas e do Pará, sul de Roraima e no Amapá. No Nordeste, pode chover forte no leste de Pernambuco, no Rio Grande do Norte e norte do Ceará, Piauí e Maranhão. No sábado, dia de sol no interior da Bahia. Chove forte no norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará e em Sergipe e Alagoas. No domingo, chuva a qualquer hora no norte do Maranhão e tempo firme na Bahia. E uma correção para os estados do centro-oeste. A umidade do ar deve ficar em torno de 30%. A seguir, o Papa faz abertura de encontro que reflete queda da natalidade. Agora você vê como está o tempo lá no Rio de Janeiro, tem sol com muitas nuvens durante todo o dia. A máxima por lá não deve passar dos 26 graus.
O Papa Francisco defendeu hoje o acolhimento da vida, destacando que os filhos são a esperança para o renascimento de um povo. Ele participou da abertura de um evento que discute o destino demográfico da Itália e do mundo. Mais informações com a Júlia Beck, do nosso site de notícias. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Em discurso no evento promovido pelo Fórum das Associações Familiares, o Papa apontou situações que contribuem para a redução de nascimentos na Itália e no mundo. Francisco destacou a incerteza no trabalho e o medo causado pelos custos cada vez mais altos para a criação dos filhos. O pontífice defendeu a valorização e cuidado das famílias e mostrou-se otimista quanto ao futuro. Nesta sexta-feira, o terço promovido pela Maratona de Oração do Papa Francisco será rezado no Santuário de Nossa Senhora da Boa Saúde, na Índia. Além da intenção pelo fim da pandemia, hoje a oração também será pelos cientistas e institutos de pesquisa médica. O terço será transmitido a partir da 13h pelas redes sociais e pelo site do Vaticano. Para encerrar, a Igreja celebra neste domingo, Festa da Ascensão do Senhor, o Dia Mundial das Comunicações. Conversamos com um diácono da Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos e mestre em comunicação social sobre a data. O religioso recordou a mensagem do Papa para o dia e frisou que uma comunicação autêntica e profunda é capaz de perceber a dor do outro e plantar esperança nos corações desolados. Essas e mais notícias você encontra no noticias.cançãonova.com. Isso aí, vai lá, acessa o site e segue o Instagram também, @CNNoticias. E ainda falando sobre o Dia Mundial das Comunicações, a nossa equipe conversou com o jornalista e doutor em Ciências Sociais, Felipe Domingues. Ele comenta como fugir de notícias falsas e como a igreja pode usar dos meios de comunicação para evangelizar. Os meios de comunicação hoje não são mais só instrumentos que a gente usa para mandar mensagem de um ponto até outro, né? Para que chegue de uma pessoa até outra. Eles são verdadeiros portais, eles dão acesso a ambientes completamente diferentes, os ambientes digitais. Então, por meio do celular, do computador, da televisão, dos assistentes de voz, hoje nós temos acesso a uma dimensão completamente diferente daquela presencial, daquela das nossas relações concretas, né? Não deixa de ser real o que acontece nos ambientes digitais. Pelo contrário, é tudo muito real. Então, por exemplo, as informações falsas que estão ali, elas têm um impacto real na nossa sociedade. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender quais são os grupos de interesse, quem é que controla essas tecnologias e quem é que está tentando transmitir informações falsas, quem são esses grupos, de onde vem o dinheiro, por que eles estão tentando manipular as pessoas. Geralmente são por finalidades políticas, eles querem ter um objetivo político e de acesso ao poder. Então nós temos que entender como é que funcionam as tecnologias, quem são os grupos de interesse e nós, como indivíduos, né, tomar as nossas decisões dentro desses ambientes, né, e nós que somos cristãos ou que somos inspirados por valores cristãos, temos que levar esses mesmos valores para esses ambientes. O que não pode acontecer é a gente ser sugado por essa dinâmica, às vezes de ódio, de desinformação, né, e acabar sendo instrumento de ódio e de desinformação. Então, os meios de comunicação de inspiração católica, eles têm como grande missão e como grande desafio fazer transparecer nos ambientes digitais, nos meios de comunicação, essa visão de mundo inspirada pelos valores cristãos. O grande risco é eles acabarem se fechando, porque a dinâmica das redes sociais é a daquela de falar com pessoas parecidas, com pessoas que pensam da mesma forma, que acreditam nas mesmas coisas. Os meios de comunicação de inspiração católica têm essa grande missão, esse grande desafio de entrar em diálogo com a sociedade mais ampla. Eles têm esse grande desafio de fazer-se notar. E o Vaticano defendeu a liberdade de imprensa para promover a democracia e a justiça. Monsenhor Janusz Urbaniczki, observador permanente da Santa Sé,
afirmou que a imprensa e a mídia são instrumentos necessários para a transmissão de informações transparentes e reais. O representante do Vaticano, na reunião do Conselho Permanente da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, alertou a existência de casos preocupantes em que cristãos, judeus, muçulmanos ou expoentes de outras religiões são advertidos com ameaças e intimidações contra expressar sua opinião em público com base na fé. Ele lembrou o direito dos indivíduos de buscar, receber e divulgar informações e ideias, mesmo quando se trata de questões religiosas e morais. O representante do Vaticano pediu que as comunidades religiosas não deixem de expressar sua opinião sobre questões atuais, de modo a assegurar uma maior riqueza de pontos de vista na sociedade, fornecendo perspectivas alternativas e morais. Ele defendeu ainda a igualdade de oportunidades para as mulheres que trabalham no setor das comunicações e proteção dos direitos de todos os jornalistas. Ontem, 13 de maio, foi dia de Nossa Senhora de Fátima. A devoção a Nossa Senhora de Fátima se espalhou por todo o mundo. Na China, a festa de Nossa Senhora de Fátima foi celebrada pelos católicos de Macau. Bom dia, Brasil! A festa de Nossa Senhora de Fátima foi ontem, 13 de maio, celebrada sob contingências impostas pela pandemia de Covid-19 pelo segundo ano consecutivo. Presidida pelo Bispo de Macau, Dom Stephen Lee, com transmissão online, a festa de Nossa Senhora de Fátima teve início com reza do terço, em chinês e português, à qual se seguiu missa, igualmente nas duas línguas oficiais de Macau. Fim da Eucaristia, o andor com a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi transportado de automóvel, em peregrinação, até à Ermida da Penha. No local que outrora serviu como paço episcopal, foi novamente rezado o terço, desta feita também em inglês, adorado o Santíssimo e benzida com o ostensório toda a população de Macau pelo Bispo Dom Stephen Lee. Com a intenção geral pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo fim da pandemia de Covid-19, foram realizadas várias atividades entre os dias 4 e 12 de maio, nomeadamente a celebração de missas e organização de momentos de oração dedicados a Nossa Senhora de Fátima, nomeadamente terço, novena, exposição e adoração do Santíssimo. A procissão de 13 de maio, organizada no âmbito da novena e festa de Nossa Senhora de Fátima, é uma das mais participadas em Macau, dado ser também encarada como manifestação da Portugalidade católica presente em Macau. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. Obrigado, José Miguel. CN Notícias está terminando. Um ótimo fim de semana para você e sua família. A gente volta a se encontrar, se Deus quiser, na segunda-feira. Siga na companhia da Canção Nova. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. É a criançada que evangeliza brincando. Tchau, até mais.